muito feliz. E eu fui convidado, né? Ali nossos queridos ali organizando. É o que? Lâmpada, luz? É o quê? É o tripé que não está descendo sozinho. Tem vida. É o 15 de novembro. E recebi o convite, eu sempre me lembro do convite. Né? É uma maneira de expressar a confiança, né? Quando se faz o convite, diz, olha, a pessoa é confiável o suficiente para o tema que a gente der, ele vai conseguir trabalhar, então já estou muito contente. Eu já vou começando dizendo que o que eu trouxe para vocês, já meio que respondendo a parceira, é o que eu dava aula na UFA. Então, eu montava minhas estruturas de aula, inclusive foi isso que me aconteceu quando eu fui trabalhar o início da República, a transição entre Império e República, que é o que marca a data de hoje, 15 de novembro, né, que é marcada a data da proclamação da República. Né? Então, é isso que eu levava em sala de aula, que dizia, não, meus alunos precisam pensar, eles são alunos do curso de História, eles vão se formar historiadores e professores de História, então eles precisam pensar como essa estrutura é montada e como a gente está pensando o que a gente chama de proclamação da República. Toda vez na história que a gente dá nome de qualquer coisa, a gente tem que imaginar que boa parte dessa nomenclatura, desse contexto, da construção, colônia, império, república, né? Golpe de 64, todos esses termos, essas nomenclaturas, elas são construídas depois, a posteriori dos eventos. Os viventes dos eventos não se imaginam, estou entrando aqui no Titanic e eu vou afundar. Não, ninguém pensa isso. Né? Eles pensam uma outra realidade, uma outra coisa, um outro contexto, mas a história mostra de que ela vai se dar por eventos não necessariamente planejados, mas que eles terminam por construir uma coisa lógica que a gente chama de história. A gente chama de história aquilo que é dado por lógica. E aí, a palestra é justamente a proclamação da República, porque é o fato do dia de hoje, relativo da proclamação da República, mas é também um marcador da nossa sociedade. Nós, hoje, ainda estamos vivendo o Brasil República. Nós não vivemos mais o Brasil colônia, é uma memória muito passada. Nós não vivemos o Brasil Império, também é uma espécie de memória subplantada, né? Já superada, e vivemos hoje a República, que precisou, inclusive, durante a historiografia, ser dividida em etapas, para a gente até também se localizar. República das Espadas, República dos Coronéis, Café com Leite, tudo aí vai, que é esse processo, né? Golpe militar, retorno à República. Né? Então, todo esse processo vai nos localizando e eles são inventados pelos historiadores e pelas historiadoras. Mas até eles serem nomeados, ditos, eles são só eventos, né? Com a passagem do tempo. Então, nós vamos ver esse grande marcador, que é a proclamação da República, que define, inclusive, a gente quanto brasileiro. Até então, no caso da colônia e parte do Império, a nossa sensação de existência no Brasil era completamente diferente do que foi a partir do processo de proclamação da República. Então, nós vamos viver agora, com o evento, uma etapa identitária de nacionalidade, que antes era imprecisa no Império e era inexistente na colônia. Ninguém se sentia brasileiro, inclusive brasileiro na colônia não teve pejorativo para quem carregava para o Brasil. Índio que carregava para o Brasil era chamado de brasileiro. Não tinha nada a ver com nacionalidade. O Império vem, e a gente vai passar ainda parte do Império na minha apresentação, porque é esse processo que vai nos fazer entender como é que se construiu essa identidade. Então, vamos lá? Deixa eu ver. Para cá, para cá. Eu não está ligado. Ou está ligado ou não? Acho que não está ligado. Não tá ligado? Ele acende um vermelho, não é não? É. Ah, é um pendrive. Não é? Olha quem já chegou. Tá gostando do museu? Tem um monte de bichinho, porque eu vou das cascas aqui. Eu achei uma bateria só. Deixa ali. Não tem nada não, deixa eu dar então. Deixa eu passar no manual. Como eu fazia na sala de aula, como eu faço em sala de aula, acho que o ideal é a gente pensar os conceitos antes de aplicar e usar eles. Até então, no processo histórico do Brasil,
a ideia tanto de república quanto de democracia, ela era algo que foi se moldando com o passar do tempo. Aí alguém vai dizer assim, mas eles não são de origem greco-romana? São. Mas a maneira que a gente revive o passado, melhor que a gente retoma o passado, ela é diferente em cada período. E aí, no período do século XVI e XVII, esse passado era quase inexistente, né? Como se fosse assim, preso em neblinas, que a gente não vai conseguir nunca alcançar, a gente não alcançava com essa facilidade. É justamente no século XIX, pelo menos entre o final do século XVII e o início do século XIX, que essa retomada desse passado europeu greco-romano, ela vai fazer com que os intelectuais, principalmente com a questão das reformas todas que aconteceram na Europa, né, eles vão começar a pensar esse passado e como esse passado ele pode ser ideal para não só dar identidade a essas nacionalidades, para nascer essas nacionalidades, não mais atribuídas às monarquias, à queda das monarquias na Europa. Então, essas nacionalidades elas precisam ter uma outra herança que não aquela herança monárquica. E aí, para buscar essa herança, obviamente, esses países, as nações europeias, elas começaram a buscar no mundo greco-romano quais estruturas e características poderiam, dentro de uma intelectualidade, construir o sentido de nação. Então, o que a gente vai ver é justamente essa retomada do mundo greco-romano, ali no século XIX, final do século XIX, boa parte do século XIX, para se construir essa nacionalidade. Primeiro na Europa, a gente vê que esse processo acontece todo na Europa, e depois ele vai começar a influenciar o mundo americano, né? As Américas em si. E aí nós temos dois termos que talvez para a gente aqui entender, eles sejam os mais importantes. O primeiro deles é o termo de democracia, porque a gente já está imaginando que a Constituição seria uma república e a participação popular daria ênfase à conceitualização do que é democrático, do que é democracia. E aí democracia vem justamente de Cristo, né, que vai confrontar essa aristocracia que existia em Atenas e outras cidades e estados gregas, né, com a questão do voto, com a questão de sorteios para cargos públicos. Então, todo aquele aparato que antes era de uma aristocracia, nobreza, era de indivíduos de família escolhidos por casamentos, relações interpessoais, amiguismos, nesse formato, nessa estrutura, eles começam a dar espaço para votos, quer dizer, pessoas que são escolhidas através de um voto, não necessariamente um voto universal, popular, né? Mas através de um voto, ou sorteio, que era um outro formato também que se dizia de que era um formato mais justo. Todos aqueles que iriam participar, havia um sorteio e aquele sorteado ocuparia o cargo. Né? Então, os filósofos já pensavam de que a democracia é um sistema ótimo, mas ele não é perfeito. Eu estou falando da Grécia Antiga. Eu estou falando de Brasil 2018, quando o pessoal começou aquela conversa antidemocrática de dizer que a democracia era imperfeita. Todo sistema político é imperfeito. Todo sistema político. Vou repetir para ficar mais forte. Todo sistema político ele é imperfeito. E aí os próprios gregos já diziam, ele é imperfeito porque em um dado momento você pode ter uma monarquia, uma república, uma democracia, um regime socialista, que qualquer um desses regimes, se administrado por pessoas de má índole, será um regime de má índole. Então, a democracia de indivíduos de má índole é uma democracia de má índole. Uma república de indivíduos de má índole, e por aí vai. Então, nós já temos, mesmo na Grécia Antiga, essa questão lá colocada, de que o sistema pode mudar. Né? E é ideal que ele mude, é ideal que ele exista para sustentar aquela sociedade. Mas ele precisa ter indivíduos bons, né? Indivíduos nobres. Aquele que pensa, e aí os filósofos já diziam naquela época, calma que não tem nada a ver com anarquia no século XVIII, né? Que é a relação entre democracia e anarquia. A democracia é pensar o povo, o todo. Então, eu voto pensando o meu país. Eu voto pensando a sociedade como um todo. Enquanto que o que era chamado naquela época de anarquia é eu pensar em mim, no meu grupo. Então, eu voto pensando no meu grupo. Eu voto pensando no meu partido. Eu voto pensando na minha categoria social. E aí é óbvio que quando eu penso na minha categoria social, eu tenho que pensar se ela faz parte ou não desse todo dentro do sistema de poder. Então, por exemplo, se eu penso em mulheres e uma mulher resolve votar em outras mulheres, ela está pensando na ausência de poder das mulheres dentro do sistema democrático. E aí vai para uma pessoa negra, aí vai para um indígena e por aí vai.
Quando uma pessoa pensa naquele grupo, que já é o grupo de poder, ela está atuando de forma fascista. Então, acho que só isso aqui a gente já consegue entender conceitos como democracia, república, fascismo e por aí vai. Né? A gente já consegue ter uma noção disso. Platão, inclusive, vai dizer que se o voto ele é quantitativo, né, logo um mau voto ele é um voto quantitativo mau. Então, pode realmente escolher um representante, mas esse representante, por mau voto, né, e aí o próprio Platão vai dizer, esse voto mau pode vir por ignorância, né, falta de conhecimento, pressão de grupos. Né? Então, ele mal votado, mesmo que seja numericamente maior, ele traz um malefício à sociedade. De novo, não pensando como todo, pensando como eixo, como todo. E no caso da República, que é do mundo romano, os dois são do século IV antes da Era Comum. No caso da República, coisa do povo, né, enquanto democracia é a força do povo, a República é coisas do povo, o Lúcio Júnior Bruto ele vai contra a monarquia que estava vigente no período, e aí, junto com outros pensadores intelectuais, ele vai montar estruturas que sejam estruturas melhores para administrar o corpo público. Né? Então, eles vão pensar o Senado como esse espaço deliberativo e os cônsules como esse espaço executivo que hoje, para nós, é a função do presidente. Né? Então, esse Senado e esses cônsules, eles não necessariamente poderiam ser feitos por mesmos grupos. Geralmente, o Senado era de homens mais velhos, por isso que o nome é Senado de senil, né? Aqueles mais velhos da sociedade, enquanto os cônsules são aqueles mais preparados, às vezes intelectualmente, juridicamente, administrativamente, para tomar aquelas decisões. E, como se não bastasse, esses dois espaços eles não abrangem o que era a sociedade romana. Faltava na sociedade romana a plebe. Né? Por isso foi montado o chamado tributo da plebe, para que, além do Senado tomar posturas, partidos, né, posições. Os cônsules tomavam também, mas a plebe poderia participar, trazendo suas reivindicações. Tem essa demanda, tem essa necessidade, tem essa transformação na sociedade. Então, esse mundo antigo europeu, esse mundo antigo europeu revisitado pelo final do século XVIII e início do século XIX, ele vai dar estrutura para se repensar o nosso Brasil do século XIX. Mas aí, talvez, um dos elementos mais importantes para a gente pensar esse processo de transformação entre o que era império e o que é república é a chamada Guerra do Paraguai. Eu trouxe para vocês, eu adoro imagem, né? Eu trabalho muito com imagem, então eu trouxe para vocês uma imagem do presidente Solano Lopes em cima de uma pira, né? uma coluna de esqueletos, de ossos e tudo mais, né? O Nero do século XIX, protegido pelo monumento que os paraguaios reconhecidos. Isso é um jornal brasileiro, chamado A Vida Fluminense, de 12 de 6 de 1879, trazendo justamente uma construção imagética do que seria, maniqueisticamente, a Guerra do Paraguai. O que é a Guerra do Paraguai? O Uruguai está passando por um processo de crise política. Há dois partidos no Uruguai, os brancos e os colorados. Esses partidos estão em confronto. Né? Quando os brancos eles conseguem ganhar o poder, assumir o poder no Uruguai, os países em volta começam a pensar na interferência que eles vão ter com aquele espaço. No caso dos brancos tomando poder, isso era péssimo para o Brasil, porque o Brasil não tinha o acesso livre que eles tinham na região, tanto a região do Uruguai quanto a região do Paraguai, por aí vai. O Brasil, no século XIX, na primeira metade do século XIX, tinha uma ideia, isso juridicamente, inclusive, de poder entrar no país dos outros com o exército, caso precisassem buscar escravizados. E aí é muito importante pensar que nesse processo ainda de manutenção do sistema escravagista, ele interferia nessas diplomacias entre os países do Cone Sul. Né? Então, o Brasil ficava desfavorecido, né, porque ele tinha esse favorecimento intervencionista no Uruguai, ele fica desfavorecido, mas os blancos tomando poder faz com que Solano Lopes, do Paraguai, ele começa a ver aquilo como uma grande oportunidade, já que o Paraguai tem uma cor. Há uma ausência no Paraguai que a maioria dos países da América Latina tem. Mar. O Paraguai não tem mar. Então, esse tráfego pelo rio, até chegar numa região de acesso ao mar, no século XIX, a gente já sabe que a questão do comércio, troca de mercadorias e tudo mais, favorecia o Paraguai. Então, o Paraguai apoia os blancos,
o Brasil apoiando os colorados, né? Nesse sistema de governo do Uruguai. E é óbvio que todo mundo interferiu, se meteu, aí teve a guerra. E a guerra foi uma coisa, né? Temos aqui a Tríplice Aliança, tal, que é os colorados. Eu coloquei, inclusive, tem gente que coloca Uruguai, Argentina e Brasil. Só que não é o Uruguai todo que está participando. É que nem a gente chamar hoje, que é uma guerra entre o Estado de Israel e os palestinos. Na verdade, é um massacre do Estado de Israel e os palestinos, há uma guerra entre o Estado de Israel e o Hamas. Então, aqui nos é interessante também pensar de que a Tríplice Aliança é formada pelo Brasil, a Argentina e os Colorados, quer dizer, esse partido específico, que era o partido que tinha perdido o poder durante o período. Né? Então, é formada a Tríplice Aliança em maio de 1965, e aí, óbvio que vários participantes dessa Tríplice Aliança vocês vão conhecer depois na República. Né? O militar Duque de Caxias, que é um estrategista, usa até balões para a questão da guerra. A ideia de que a guerra fosse durar alguns meses, ela dura muito mais tempo. Né? Há uma ideia de... Acontece também uma outra coisa que marca muito a Guerra do Paraguai, inclusive no imaginário dos brasileiros, que é a chegada da Tríplice Aliança na cidade de Assunção. Quando eles chegam na cidade de Assunção, ela está vazia, tem no máximo algumas poucas pessoas, mulheres e crianças. E aí, o então presidente da Argentina diz: ó, não precisamos fazer nada com essa cidade, porque nem guerra a gente vai precisar ter. A cidade já está dominada, controlada por nós, vamos seguir adiante. E os brasileiros decidiram que não. Eles incendiaram a cidade, estupraram mulheres, mataram crianças, roubaram tudo que puderam da cidade de Assunção. Igrejas, palácios, castelos, castelos, mas aquelas residências gigantescas, então, fizeram um verdadeiro saque, voltaram com as carroças abarrotadas de coisas. Né? E se não bastasse isso, a última batalha, porque a Argentina disse na Aliança, ó, já concluímos o que queríamos. O Paraguai já perdeu a guerra. Né? Os colorados já estavam retomando seu espaço de poder no Uruguai. E o Brasil, com Dom Pedro II, disse: não, a guerra só termina com Solano Lopes capturado. Então, nós queremos Solano Lopes. E a Tríplice Aliança foi contra isso, dizendo: não há necessidade disso. Não, nós queremos Solano Lopes. Então, os brasileiros continuaram a guerra. Teve uma última batalha, que no meio daquele esfaqueamento, tiro, bomba e tudo mais, eles descobriram que a maioria dos soldados do lado adversário eram crianças, não mais adultos. Há um massacre dessas crianças e esses soldados voltam com a ideia de silêncio, não contar o que aconteceu, não dar os detalhes sobre isso, e voltarem, né, obviamente, como heróis. Né? Trouxe algumas imagens da Guerra do Paraguai que elas nos trazem até uma contextualização significativa. Diz que também é isso que dá a força militar, né, do Brasil depois. A questão que antes da Guerra do Paraguai, os militares brasileiros eram bem assim, não eram organizados, não tinha fardamento direito, não sei o quê. Pós-Guerra do Paraguai, você tem uma ascensão militar constante, né, até Sim. o golpe. Na verdade, a primeira fase da guerra, o Brasil iniciou um alistamento que as pessoas quiseram participar. Nossa, é um alistamento para salvar nosso país, para enfrentar aquele maldito Paraguai, bora! Então, a maioria das pessoas participa. Com a extensão do tempo do conflito, e a quantidade de mortos, e gente que voltava sem olho, sem perna, e gente fugida, a quantidade grande de gente fugida, os custos da guerra ficaram também péssimos. Então, eles começaram a perceber que o ideal era fazer um outro tipo de convocação para soldados, que era pega os bêbados na rua, pega os ex-escravizados, pega os vagabundos escravizados. Os escravizados teve a primeira etapa com a promessa de abolição. Quem participar da guerra vai ser livre. Nunca cumprida. Né? E a segunda parte era justamente: você está fugindo do seu senhor, é crime, em vez de ser preso, você pode ir para a guerra. Então, tinha gente que acabava registrando em documentos que preferia ir para a guerra do que ser preso, mas a gente não tem nem certeza de que esses registros. A questão da disposição de pessoas, eu não vou para a guerra disponibilizar no escravo. É isso. Geralmente tinha um filho, né? O senhor tinha um filho, o filho era chamado para a guerra e ele dizia: não, eu não mando meu filho, mas mando 10 escravizados dele. E aí, óbvio que os generais gostaram da ideia, porque numericamente isso era mais, né, favorável. A cidade de Humaitá, aqui, tomada. Aqui é interessante que a gente consegue ver a bandeira do Império, tá vendo? Do Império Brasileiro. E Humaitá, como ela tem um declive aqui, a gente consegue ver ao fundo
os mastros dos navios. Bem legal aqui para o Museu do Mar, né? Que mostra o quanto que essa Guerra do Paraguai, um elemento mais importante dela foi uma guerra de embarcações, de navegações, uma estratégia militar marítima, pelo menos fluvial, que boa parte foi, né, nos rios de alguns espaços. Outra questão, que é a questão religiosa interferida na questão militar. Né? Então, soldados ajoelhados, soldados brasileiros, diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Como uma ritualística, né? Um processo. E isso vai nos dizendo cada vez mais o que é o Império. Eu acabei de dizer o que é o Império no orçamento, na força militar. Agora estou falando o que é o Império, né? E a sua hegemonia religiosa com o catolicismo romano. Né? Aqui é a Assunção ocupada, né? Alguns poucos prisioneiros. Né? Você vê o nível de pessoas que eles estão confrontando. E aí, voltando ao nosso tempo presente, é muito interessante ver o quanto que, às vezes, o discurso militar, o discurso combativo, o discurso, né, do confronto, do conflito, ele é um discurso que fala sobre soldados versus soldados, e no final a gente nem sempre tem soldados. Né? Parte da população civil são sempre os mais atingidos. Eu não sei se eu trouxe uma foto, tem uma não trouxe não. Tem uma foto que é um soldado brasileiro com um monte de criança de 3, 4 anos, vestido, inclusive, como soldadinhos brasileiros. Aí quem vê a foto pensa, nossa, que bonitinho esse soldadinho que foi falar. Não, as crianças capturadas, os paraguaios, vestindo a farda, passando por um processo ideológico de mudar, né, a sua visão sobre o conflito. Então, no fim do conflito da Guerra do Paraguai, o retorno, e aí, como o colega falou, a questão do dinheiro que foi gasto nesse conflito, a quantidade de mortes, o retorno desses soldados, então a gente vai ter num cenário brasileiro, né, pós-conflito, um monte de insatisfações, um monte de incertezas, né, que vão provocar aquela sociedade. Então, a primeira delas é justamente os militares insatisfeitos, não só com o salário, a carreira e a relação política. Quando eu falo relação política, é porque, desde o período do Império, militares não poderiam participar da vida política. Então, uma coisa muito simples. Militares detêm um poder militar bélico, armamentista, de morte. Né? Se eles tiverem esse poder e o poder militar, eles podem mesclar essas duas características do poder. Então, aí, o ideal é que militares não participem da vida política, pelo menos não diretamente, e é óbvio que isso deixava muito satisfeita a maioria desses militares. Eu estou separando alto e baixo oficialato, né, dessa caserna politizada, por quê? O que eu estou querendo dizer com alto e baixo oficialato? Soldados de baixa patente tinham uma ideia de política diferente de soldados de alta patente. Então, dentro da própria caserna, pensar politicamente era diferente se eu era cabo ou se eu era general. Não se pode pensar caserna como unidade. Né? E aí isso é bastante significativo para a gente entender, inclusive, o que foi a proclamação da República. Então, eu já estou dando a primeira dica. Soldados, militares, não pensavam igual. E hoje ainda tem. Hoje há uma tentativa. Porque, na verdade, hoje a gente vive uma coisa que é a indústria da identidade. As pessoas compram identidades. E as identidades parece que elas vêm como se fosse um pacote, como se fosse uma espécie de sistema operacional que você instala no computador, que é você mesmo. Você mesmo. Então, as pessoas hoje entram numa onda, a gente vai ver isso construído aqui, entram numa onda de que se eu sou tal categoria, logo eu tenho que abraçar essas pautas que já estão me vendendo como pautas da categoria. Né? Vamos pensar uma coisa muito simples, movimento feminista. O movimento feminista é de esquerda ou direita? Não é nem de esquerda nem de direita, é um movimento feminista. Ele, inclusive, nasceu na direita. Ele mas ele nasce num cenário liberal. Ele nasce num cenário liberal, anticonservador. Né? E que esse cenário liberal é o que a gente vai chamar hoje de direita. Então, o movimento feminista nasce na direita. Hoje, ele é apropriado, ele sintoniza mais com a esquerda. E a gente tem que começar a pensar quanto que esses cenários políticos eles são mais fluidos do que a gente imagina. Né? Então, nós temos militares insatisfeitos. Nós temos também setores da elite insatisfeitos. Né? Eu botei no plural de propósito, porque são setores
diferente do que a gente está chamando de elite. Você não pode chamar elite de comunidade se você pensar um senhor de terra que cultiva cana, de um senhor de terra que cultiva café, de um dono de terra que tem criação de gado e indústria. E a indústria são coisas completamente diferentes e pensam, inclusive, em seus lugares políticos completamente diferentes. Então, há uma participação política em processos abolicionistas. Esse cenário dessas elites, boa parte dessas elites, estão no conflito da questão abolicionista. Ser ou não ser abolicionista. Libertar ou não os escravos. Inclusive, parte dessa satisfação desses setores de elite é porque, com o processo paulatino de abolição, eu digo paulatino por quê? Lei do Vento Livre, depois lei do sexagenário, lei do Vento Livre, que nasceu a partir daquela data, não é mais escravizado. A criança até os seus, 16 anos, tem que viver com os pais, que ainda são escravizados. Logo, ela é escravizada também. Indireta, mas é. Depois, lei do sexagenário. Vocês acham que algum escravo depois de trabalhar até os 60 anos? Chegando até os 60. Chegando até os 60, se chegar até os 60. Essa liberdade serve para ele de quê? O que é essa liberdade? Essa liberdade é uma benesse, inclusive uma liberdade que ele não tem terra, casa, renda. Então, que liberdade é essa? Então, na verdade, é quase uma estratégia do Senhor de jogar uma peça sobressalente fora. Não ficar com aquela peça. Então, essas elites, elas queriam, nesse processo de abolição, que a coroa, que a monarquia, dessem a eles um valor em dinheiro por conta desse processo de liberdade dos escravizados. E aí a coroa disse, então, não é bem assim que as coisas vão funcionar. Então, essas elites já estavam, né, insatisfeitas com esse processo. Outra coisa também significativa é que boa parte dessa elite são do estado de São Paulo. Até então, os outros, Rio de Janeiro era o centro, né, político do Império. E tem uma coisa que eu acho interessante, para até registrar, acho legal, eu ainda vou escrever um artigo sobre isso, que é o seguinte: a nossa memória também está atrelada a facções, facções que eu digo de fato, né, do cenário político e imaginário da história brasileira. Por exemplo, a história brasileira está dividida entre colônia, império e república. É isso, grosso modo. Né? Os lugares que foram centrais para cada uma dessas existências, até hoje, eles têm uma memória forte com aquele contexto histórico. Por exemplo, durante a colônia, Salvador era a grande cidade da ocupação portuguesa aqui no Brasil. Logo, quando a gente vai ter o centro histórico, que a gente não lembra sempre do Brasil colônia, da colônia, história colonial. Né? Você vai na UFBA, e boa parte dos estudiosos estão trabalhando com o quê? Colônia. Né? Processo de escravização dentro do cenário da colônia. Né? Estuda, você chega numa palestra, está um professor lá falando do Brasil o quê aqui em Salvador? Colônia. Né? Da ocupação portuguesa, fundação da cidade de Salvador e por aí vai. Quando o Império vem, na verdade, quando a família real vem para cá, ela passa até por Salvador, não aguenta Salvador, acha Salvador suja, feia, calorenta, vão para o Rio de Janeiro, também lá eles recebem várias ofertas de uma elite que já tem no Rio de Janeiro. A família real vai para o Rio de Janeiro, se estabelece lá e começa a estruturar a própria cidade. Vira a cidade portuguesa no Rio de Janeiro. Como é a memória do Rio de Janeiro? Vai para qualquer museu do Rio. O museu do Império. Museu Imperial. Né? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Colégios com esse nome. Ruas, praças com esse nome. Né? Então, a memória carioca... Né? Conservadas também desse período. Quase você não vê colônia lá. Parecendo que a colônia não existiu lá. Existiu na Bahia. Que lá existiu o Império. Então, a memória deles é bastante vinculada ao contexto imperial. Acabei de dizer, né? A insatisfação aqui é de São Paulo. Está passando por um processo de modernização. Né? Há uma elite em ascensão em São Paulo. O sistema econômico está mudando. Essa elite quer participação política e não tem, porque a participação política é no Rio de Janeiro. Então, essa elite começa a questionar, desde Pedro I, viu? Estou falando nem só de Pedro, desde Pedro I, a questionar sua participação dentro do cenário de poder no Brasil. Quando você vai para São Paulo lembra de quem? República. É o museu da República. Então, a memória nossa, inclusive, está atrelada à nossa geografia e à nossa existência dentro do lugar. A Bahia se lembra da colônia, o Rio de Janeiro se
do Império, e São Paulo se lembra da República. Interessantíssimo. Imaginando que Brasília vai lembrar. Nunca tinha parado para reparar nisso, mas você colocando nesses termos, realmente, se você for parar para analisar toda a questão cultural e histórica das cidades, elas são bem realmente apegadas a esses setores, né, históricos. É onde se destacaram, né, em O teoria. protagonismo histórico, né? Se tornaram mesmo. Então, é óbvio que essa memória vai ficar fortalecida. Para a gente ver uma relação, aí eu vou explicar para o pessoal da área de psicologia, a gente vê a relação como memória. Ela parte dos indivíduos, mas ela tem uma memória ali comungada, coletiva, retroalimentada pelo contexto, pelo cenário, né? E que isso é importante, inclusive, a gente construir nossas próprias identidades, né? Dentro do cenário brasileiro. Outros foram os setores religiosos, né? Que antes tinham hegemonia, depois entraram em conflito. E aí vem uma questão interessante. O Papa Pio IX, né, com a bula de 1864, ele estabelece de que haveria uma espécie de repúdio, condenação simbólica, religiosa, herética da maçonaria, dentro de um cenário, que é o segundo reinado, né, que é o Império de Dom Pedro II, olha ele ali sentadinho, onde o nosso imperador, além de católico, também é maçom. Então, ele não considera essa bula, fazendo com que boa parte desses religiosos mais conservadores ficassem indignados com ele, porque ele protege esse grupo sociopolítico que são os maçons, né, da perseguição da Santa Sé. Então, a gente já vê de que os religiosos ficaram incomodados com isso, fora as questões de participação desses religiosos da vida política, que foi cada vez mais cerceada, né? Eles foram retirados, eles foram cada vez mais afastados, e aí isso começou a causar um certo incômodo dos setores, inclusive com a participação de grupos que queriam que o brasileiro. Então, você vai ter judeus, muçulmanos. Século XIX, tem uma religião que está nascendo nesse cenário aqui. Será que alguém consegue, quem sabe, dizer qual é essa religião? O protestantismo tem até um pouco antes, mas aqui ele está ganhando uma espécie de alívio de existência. Eu já posso viver sem ser descrito. Mas é o espiritismo que está surgindo nesse cenário, vinculado a um elitismo, vinculado a uma intelectualidade positivista. E quem eram os positivistas também nesse cenário? Os maçons e os militares. As coisas estão começando a se conectar para a gente entender por que esse cenário ele vai dar uma reviravolta, né? E, por fim, as classes populares e de escravizados, como eu falei, que voltam da Guerra do Paraguai sem a liberdade, não conquistam a liberdade que foi prometida. O próprio processo de abolição ele é demorado para atender uma elite escravocrata, para atender uma elite, né, aristocrática rural. Então, esse processo ele vai ter um monte de acordos. Pedro II ele vai fazer acordos o tempo todo. Não, abolir os escravos não, mas a gente pode dar a lei do equilíbrio. Não, tá bom, eu sei, a gente não precisa abolir ainda de vez, geral, mas a gente faz a lei do sexagenário. Então, não só ele, né? O movimento político em geral, começa a pensar de que esse processo ele pode ser mais paulatino, ele pode ser mais negociante. Se tem uma coisa que marca completamente a história do Brasil, talvez duas. Uma se chama golpe, a outra se chama acordão. Acordão. O Supremo. O brasileiro sempre fez acordos que não necessariamente são igualitários e bons para todos os participantes. São bons não é? Então, acordo, né? Conchavo, essas coisas fazem parte dessas estruturas, não sociais como políticas do Brasil, que a gente vai ver isso na história. Né? Conchavo, né? É justamente isso. Esse jornal, a Revista Ilustrada, essa edição de 2017, ali assinada pelo Ângelo Agostinho, o desenho é do Ângelo Agostinho, traz um elemento interessante para a gente pensar. É um imperador dormindo em uma poltrona, né, durante o processo que está tendo de reboliço social, reboliço político. Né, ele dormindo, segurando o jornal mais conservador que tem no período, que é o jornal O País. Ele está lendo o jornal O País, mas essa revista não é O País, é a Revista Ilustrada, a rival do jornal O País. Então, já é
metalinguagem envolvida, né? E ali é o rei, deixa eu ver se eu consigo. É o rei nosso Senhor e amo, dorme o sono da indiferença. Enquanto estão lutando as elites, os grupos militares em conflito, questionamentos, a sociedade criticando, inclusive, o Pedro II, que, inclusive, dizia, não, o pensamento liberal moderno é da crítica política, então podem me criticar. E aí criticavam ele, então chegaram no nível de, não, agora é melhor por isso. Você já está passando o limite, está pensando mais. Né? Então, ele chega a esse ponto. Mas ali mostra o quanto que parecia que o imperador estava inerte a tudo que estava acontecendo. As coisas acontecendo e ele tentando aquele jogo de banho-maria chama, né? De não chegar a nenhuma conclusão, né? Para onde vai. Então, os populares, eles tinham a questão da desigualdade, das desigualdades, eu vou colocar no plural, muito forte aqui ainda, né? Tanto dos populares livres quanto dos escravizados. Vai ter a questão da descrença na herdeira, né? A sociedade brasileira do período gostava e confiava muito em Dom Pedro II. Tinha ele como uma espécie de rei ideal, rei ilustre, iluminado, ilustrado, né? Mas não via isso na ultraconservadora religiosa, quase beata, filha dele, que foi a princesa Isabel. Não via esse processo identitário. Muito menos no marido dela, que era uma figura indesejada socialmente, que era o Conde de. Esse nome é engraçado e horroroso ao mesmo tempo. Que era uma figura, parecia de pantomima, de peça de teatro. Parecia o príncipe de Shrek. Vaidoso, arrogante, nem medroso, né? Participou da Guerra do Paraguai, sempre ao fundo. Adorava tirar foto no meio da Guerra do Paraguai, mas não participou de nenhuma nada. Então, é essa figura que vai ser o marido da herdeira de um rei que já está envelhecido, que pode morrer a qualquer momento. E aí o brasileiro médio daquela época pensava, poxa, eu gosto do papai, né, do pai, mas não gosto do que vem depois. Né? O que é muito importante na questão da assinatura da Lei Áurea. Né? Primeiro, nós estamos falando de um processo ainda, né, na metade de 1877, um ano antes da Lei Áurea. Né? A Lei Áurea é um ano antes da proclamação da República e as conexões entre esses eventos históricos, elas mostram o quanto que eles foram simbólicos e importantes. Né? Apesar de todo o atraso da abolição aqui no Brasil, eu diria o último país, mas eu não tenho certeza, mas eu diria o último país, eu acho que é o último país que aboliu a escravidão. Né? Eu sei que é o último das Américas, mas não sei se é o último do mundo. Parece que tem um escravidão por dívida, tem um negócio desse também. Mas é um país ultra atrasado num processo de modernização na Europa inteira, no mundo inteiro, e o Brasil não. Então havia esse questionamento. E aí é óbvio que, durante uma viagem, né, quando a gente está viajando, está na Europa, inclusive, encontrando Nietzsche e companhia, né, a filha fica aqui tomando conta do Estado brasileiro, do Estado imperial, e aí a elite, naquela época, pressiona ela, inclusive por conta do Papa. O Papa vai dizer, naquele período, né, nos últimos anos da década de 80, do século XIX, de que ter escravo é pecado, vai para o inferno. Então, até então, a imperatriz, que não tinha menor interesse nessa questão escravagista, ela entra em pânico e resolve dar ouvidos a essa elite abolicionista e proclamar a abolição, aquela lei áurea que vocês conhecem, que está no Museu de Petrópolis, se não me engano, né? Toda bonitinha, desse tamanho, documento assinado, e que, mesmo atrasado, tem grande repercussão, grande importância nesse processo. Eu estou falando de um monte de setores insatisfeitos, né, com a coroa, né, com a monarquia. E a monarquia assina a Lei Áurea. É uma estratégia política de manutenção do equilíbrio junto à opinião pública. Estamos falando agora de indivíduos. Né? Então, positivismo foi a palavra que apareceu aqui, que eu achei ótimo, né, de se tratar desse cenário, falando de todo esse contexto de formação da mentalidade. E é óbvio que esse positivismo ele vem com algumas características. Primeiro, aqui no Brasil, há uma parcela chamada mocidade militar, né, de indivíduos que pensam, quando eu falo mocidade militar, estou dizendo de novo, não é aqueles velhos militares, não são os militares que participaram da Guerra do Paraguai, ou pelo menos não são todos eles que participaram da Guerra do Paraguai, né? Mas são esses militares que estão ali dentro da escola da Praia Vermelha, ali no Rio de Janeiro,
que estudam, são da área de engenharia, né, recebem uma instrução vinda diretamente da Europa e, óbvio, junto com essa instrução vem o pensamento positivista, cientificista, para dizer que a sociedade ela precisa ser governada não mais pelos velhos alicerces monárquicos, porque a monarquia é sustentada pela ideia de ilustre pessoa, né, nome de família e escolha divina. É isso que forma o que é a monarquia. Inclusive, quem for monarquista tem que, em alguma medida, pensar essas características. E eu sou contra a monarquia, a não ser que a escolha da monarquia seja Beyoncé como rainha suprema de todos nós. Fora isso, fora isso, não tem mais monarquia, não tem mais, né? Tirando Beyoncé, não tem mais muito sentido. Mas a monarquia ela precisa se sustentar nessas características. Ela não se sustenta em características democráticas. Então, por isso que é muito complicado a gente defender a monarquia e defender a democracia. Né? Porque ela vai suplantar essas escolhas de que todos os indivíduos são iguais perante a lei. Agora, todos os indivíduos da monarquia são desiguais perante a lei. Né? A escolha do indivíduo. Então, essa mocidade vai ser um grande burburinho, né? Um grande movimento político dentro desse cenário. Eles escolhem um professor deles, que é um professor de engenharia e matemática, que é o Benjamin Constant, né? Que é aquele professor que está gostando das ideias positivistas, que é um professor mais moderninho. Então, essa mocidade vai se aproximar de Benjamin, vai começar a incentivar ele a ser um grande líder desse movimento político republicano no Brasil. Lembrando que esse movimento ele vai ter dois elementos muito significativos. Primeiro, a ideia de uma república ditatorial. Os positivistas, nesse período, eles tinham a ideia de que boa parte da população é feita de pretos e ignorantes. Logo, eles não poderiam ter acesso ao voto, porque senão eles fariam um péssimo voto. Lembra aquilo que eu falei dos gregos e dos romanos antes? Então, a ideia que eles tinham é de que eles, como intelectuais, positivistas, eles serão aqueles que farão as escolhas, que darão os votos. Então, o regime, eles vão chamar de república ditatorial, que é uma espécie de ditadura boa, como se isso fosse possível, né, dentro de qualquer fantasia de ficção científica. Vou perguntar para o Locke, já que está viajando no tempo, se existe algum percurso temporal de que a ditadura... Enfim. E a ideia de que a gente tem até hoje, de que militares são salvadores da pátria. Essa ideia vem desse movimento positivista, vinculada a essa ideia ditatorial, né, de ordenamento da sociedade de cima para baixo, e que a mocidade militar da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, gostava muito, escolhe o Benjamin como seu grande representante, e ali eles têm uma outra figura, que é aquela figura mais conservadora, que é aquela figura que volta da Guerra do Paraguai com louros, com medalhas, com nome. É uma figura que exala honra, enquanto Benjamin exala a essência positivista, Deodoro, muito longe do positivismo, ele exala essa ideia de honra, nobreza, inclusive porque ele fazia parte disso. Né? Deodoro da Fonseca era amigo pessoal, íntimo de Dom Pedro II. E ele vai dar um golpe. Ele era o vice, né? Enfim. Então, né? Com amigos assim, tu precisa de inimigo. Mas você vai entender como chegou essa inimizade que você não vai acreditar. É um negócio surreal. Né? Mas vamos lá. Então, Deodoro era outra figura que tanto essa mocidade militar tinha, quanto os próprios republicanos tinham, de um homem honrado, de alguém que pudesse levar uma ditadura à frente sem ser mal. Né? Era esse populista escolhido. Né? Inclusive, a ala deles, esses grupos eram chamados, há um termo em inglês para essa categoria, que é os troopers, né? Que eram tarimbeiros, que é justamente desses militares de tropa, que suja a bota, diferente dos militares de salão, dos militares de festividades. Né? Esses militares tarimbeiros precisava de um deles, e o Deodoro acaba sendo o mais utilizado. E é óbvio, lá embaixo, né, de novo, soldados pobres e negros da Guerra do Paraguai, que tiveram todas as suas promessas de patente, de dinheiro, de louros, de festividade, de memórias inesquecíveis para a história, descumpridas. E é óbvio também a abolição. Né? Negros que participaram da Guerra do Paraguai seriam libertos e não foram libertos coisíssima nenhuma. Todos mortos, inclusive.
Aqui é uma placa, é uma peça, né? Na verdade, um cartão que tem no Museu da Casa Benjamin Constant, Rio de Janeiro. Porque eu não achei na internet, mas atrás também tem uns escritos, tem umas coisinhas. Mas essa peça está lá no museu, pode ser acessada tanto no museu virtual quanto presencialmente, lá fisicamente, que traz, né, a figura do tenente coronel Benjamin Constant, depois, com a proclamação da República, escolhido, né, ministro da Guerra. E aí era nesse cenário que, inclusive, o contexto, eu falei do contexto militar agora, a gente vai voltar para o contexto político, né? Que é nesse cenário em que Pedro II, né, precisa brincar de carrossel, tanto com o Partido Conservador, quanto com o Partido Liberal. Inclusive, tem uma falazinha na boca da representante dizendo que ganhei. Né? Porque, nesse cenário, o Partido Liberal estava tendo mais sucesso dentro das disputas políticas do que o Partido Conservador. Né? E aqui embaixo está a diplomacia. Né? Então, Pedro II ele precisa ser girado por essa diplomacia para manter o equilíbrio entre essas duas vertentes, que são os liberais e os conservadores. Liberais esses que, em 1870, produziram o chamado Manifesto Republicano, que é uma espécie de carta aberta para dizer, ó, a partir daqui nós queremos a República, não tem outro jeito, a República é a única saída, né, e tudo mais. Então, assumindo uma postura agora política mais direta, não que não tivesse antes, já existiam jornais, panfletos, reuniões, tanto de republicanos liberais, quanto de republicanos radicais. E adivinha quem é os que ficam no poder? Não são os radicais, né? São os liberais. Inclusive, os radicais eram chamados nesse período, os republicanos radicais eram chamados nesse período de socialistas, ou comunistas, ou esquerdistas. Então, esse termo não é nada novo. Esse pavor, esse pânico também não é novo, né? E de que há essa espécie de caminho no meio, que é o Partido Liberal. Então, ele vai produzir um manifesto, né? Enquanto os conservadores vão fazer o contrário, vão produzir a chamada Lei Saraiva, né? Que vai limitar a quantidade de votantes numa possível transformação social de que permitisse o voto. Então, os conservadores já estavam pensando nisso. Não, beleza, vai ter voto, vai ter voto, mas bora ter voto tirando preto, pobre, analfabeto, mulher, criança. Vamos começar a limitar esse voto ter um outro sentido. Isso tudo que vocês estão vendo aí é o que vai dar alicerce para lá na frente, durante uma das repúblicas, na verdade, durante duas das repúblicas, a gente vai ter o chamado voto de cabresto. Aquele voto que a pessoa tem direito a voto, mas ela não tem instrução a voto. E aí os gregos já estavam falando isso. Né? Devemos ter voto numericamente, quantitativamente. Então, esses grupos já estavam fazendo ações de rua, movimentos, né? Indo na frente de quartéis para chamar os militares para darem golpe. Estou pensando que isso é novidade. Né? Periódicos, jornais produzidos em quantidade imensa para falar o quanto que a República era maravilha, a monarquia era uma desgraça, tinha que proclamar logo a República. Fake news, vamos chegar lá, e é exatamente essa parte da fake news que vai ser mais. E aí, dentro desse contexto de ações de rua, de produção de jornais, é que Pedro II vai dizer, não, então chega, não pode mais ter manifestações de rua. E parece que era exatamente o que eles esperavam, né? Porque quando você tem uma exacerbação de um certo movimento, qualquer proibição, você já pode responder a proibição com censura! Quero acabar com o meu direito de dizer, minha liberdade de expressão, de ser racista! Aquelas coisas que a gente ouve, né? Bastante, inclusive, na atualidade. Então, a gente vai ter as proibições de julho de 1879, meses antes do que a gente vai chamar de proclamação da República. Lembrando aquilo que eu falei no início, na história, os agentes, os atores históricos, eles não sabem o que eles serão para a historiografia. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles não sabem qual é o termo daquele contexto, como vai ser dividido aquele processo. Eles vivem um processo, como nós estamos vivendo um processo. Só daqui a alguns anos que os estudiosos, historiadores que vão, através de características muito singulares, definir o que são aqueles contextos. Então, jamais Pedro II ia imaginar que uma proibição em junho de 1889 ia inflamar tantos movimentos, ia corroborar tanto com os seus opositores, a ponto de sofrer um golpe e ser, né, destituída, a monarquia ser deslegitimada. Né? Então, há uma decadência da aristocracia careira nesse período também, que fortalece isso.
E, por fim, essa nova elite, que eu vou chamar de Agro 2.0, Agro 1.0 no pessoal do período ali como o Império, Agro 2.0, essa turma aqui das primeiras repúblicas, e hoje vivemos o Agro 3.0, com o agrotóxico e tudo mais, que é essa vertente mais nova, É o agropop. que é o agropop, né? Que é esse agro daqui, só que agora com sertanejo. Então, né? A diferença é essa. Pois é. Um pedaço mais. Maior, né? São mais destrutivos. Né? A história do Brasil é feita, por isso que é ótimo estudar a história do Brasil, porque ela é feita não de repetições. A história parece que se repete. Não, a história não se repete. É uma ilusão causada, eu vou chamar logo, é uma ilusão causada ali por João da Pisa, né, para fazer com que a gente imagine de que aquele evento histórico que eu estou ouvindo agora, que parece com o meu evento do presente, ele é uma espécie de repetição. Não, ele é uma... Imagine como se fosse um dragão no rio, nadando. Em que hora você vê o dragão, hora você não vê, porque está debaixo da água. A história do Brasil é marcada por esse imaginário. Eu penso muito dessa maneira. Que é, o racismo não deixou de existir na década de 70, ou na década de 80. Ele se disfarçou melhor. Ele ficou mais oculto. Depois ele volta, né, mais pernicioso. Então, essa elite econômica vinculada à estrutura rural, agrícola, ela não deixou de existir. Ela retorna. Na verdade, ela fica visível novamente, porque nesse momento essa serpente, esse dragão, ele precisa respirar para voltar a se esconder novamente. A mesma coisa com pensamentos antidemocráticos. Eles não deixaram de existir. Eles sempre existiram. Inclusive aqui. Eles retornam porque eles precisam respirar para sobreviver. Então, todo momento precisa respirar para sobreviver e depois voltar ao seu estado oculto, articulado, né? Racismo, machismo, homofobia, transfobia. Vocês imaginarem, qualquer um que vocês imaginarem, qualquer perseguição, qualquer marcador social, vocês vão ver isso. Né? Principalmente os antidemocráticos e antirrepublicanos. Por isso que causa muita estranheza quando alguém antidemocrático e antirrepublicano vai dar uma palestra no instituto e essa palestra causa alvoroço entre historiadores, estudiosos e pesquisadores, porque parece uma contradição. Mas não, é aquele fôlego tomado de volta. Acabamos de ser derrotados. Precisamos voltar nesse cenário do debate público e dar uma respirada para ver que nós, a serpente, o dragão, ainda existimos. Então, essa nova elite não é nada tão nova, assim, é nova nesse cenário, mas para a gente não. Né? E aí nós vamos ver figuras como Silva Jardim, né, representando os radicais, Quintino Bocaiúva, representando os conservadores, e que vão ser nomes que vão aparecer dentro de qualquer leitura ou estudo que vocês tiverem sobre a proclamação da República. Obviamente, esses indivíduos, depois, quando se tornam parte do poder, eles vão refazer a memória de suas participações no processo. E, por fim, eu dividi em 3 categorias, né? A categoria da sociedade civil e populares. E aí eu trago essa imagem, que para mim essa imagem é ótima, que é justamente uma imagem do próprio Ângelo Agostinho, esse quadrinista, esse desenhista do século XIX, na revista Fluminense, de 12 de 6 de 1870, em que ele traz um soldado brasileiro retornando da Guerra do Paraguai, com a mão na testa, perplexo. Perplexo é ótimo, ele é maravilhoso, né? Porque ele está assistindo, ele é um homem negro, ele está assistindo outros homens negros sendo açoitados, castigados num pelourinho aqui. Ele não participou da Guerra do Paraguai? Então ele é cidadão, né? Ele tinha que ser protegido pela lei. Inclusive, na figura ele é condecorado, né? Ele é condecorado, ó. A medalhinha ali. A mochilinha dele, o cantinho. Ele é condecorado. Então essa imagem, ela reflete exatamente o que se passava na cabeça de muita gente. Tipo, meu pai voltou da guerra. Às vezes como liberto. Ele provavelmente é um liberto. Os escravizados voltaram, já se voltaram a ter escravizado. Ele voltou da guerra e ele está vendo, não só ele, como seus companheiros, dentro do cenário ainda de opressão, de controle. Aí você imagina esse soldado, como ele não vai pensar a república no ponto de vista dele. Bem diferente da de Deodoro, né? Deodoro vai pensar a república entre aqueles homens brancos e velhos de uma elite econômica ruralista, enquanto esse soldado urbano, ele vai pensar a república como aquela oportunidade dele, enquanto categoria subalternizada, se levantar e ganhar o seu lugar de direito. Né? Participou desse cenário
Então, nós vamos ter crise do pós-guerra, novo fôlego da monarquia com o povo, com a questão da Lei Áurea, né? Com as questões das festividades que também vão ser feitas, não só com o povo, às vezes também com a elite. A gente tem que lembrar que esses dias, agora estou na dúvida, esses dias ou horas, antes da proclamação da República, todos os golpistas que participaram da proclamação da República estavam numa festa de Dom Pedro II, uma festa do Arromba, que ocorreu no Rio de Janeiro, numa ilha. Era uma ilha que era um campo fiscal, por isso da ilha fiscal. O imperador mandou construir um castelo só para a festa. Até hoje tem um castelo, vocês podem visitar lá no Rio de Janeiro. É o castelo da ilha fiscal, o primeiro nome que tem um segundo nome dele. Então vocês podem visitar. Essa festa aconteceu, o castelo foi construído só para a festa. A festa aconteceu, juntou a elite monarquista com esses golpistas republicanos. Todos participaram da festa. Os jornais, no dia seguinte, disseram que a festa foi tão vergonhosa que boiavam nas praias da Guanabara restos de vestimentas femininas de baixo, calções e sutiã boiando na água da Guanabara. Seria o nível da festa. Com a festa de Arromba, a gente voltando bêbado, a gente afogado, briga, burro na cara. Queriam fazer a comida o mais fresca possível, levaram um monte de perus para a festa. A festa tinha uma piscina, que era uma piscina de baixo tamanho, que não era para tomar banho, era uma piscina só de uma espécie de espelho d'água. O povo caiu dentro da piscina, junto com os perus, abraçado com o peru, bebendo, gente brigando, dando facada um no outro, pegou a mulher um do outro. Então a festa foi nesse nível, que eu estou falando da festa de elite. Não estou falando aqui de nenhum paredão, estou falando de uma festa que só era convidado que tinha alta patente. Né? E foi isso que aconteceu. E todos que participaram da festa, feita por Dom Pedro, inclusive Dom Pedro, quando chega na festa, ele tropeça. E aí ele diz: o imperador tropeçou, mas não caiu. Todos dão risada. E eu pensando aqui, todos que vão dar o golpe nele depois. Todos que estão. O outro lá ainda. Todos que estão aqui assim, se preparando para dar o golpe nele. Né? Fizeram isso. Então, há a questão da abolicionismo, há a questão do laicismo, né? A ideia de vertentes religiosas que não tinham visibilidade ou não tinham permissão, eram tratadas, inclusive, juridicamente como curandeirismo, como charlatanismo, né? Precisavam suplantar, que é óbvio que eu estou falando, inclusive daqui de um bando de Candomblé, né? Que ganharam a promessa da República de que, com a República, eles seriam livres para exercer sua religião, e não foram. A gente vai ter ainda mães de santos pedindo a Getúlio Vargas para que seja suspendida essa lei de charlatanismo, por aí vai. Então, de novo, promessas não cumpridas. Vocês já viram que a República foi feita de promessas não cumpridas. E a questão da sucessão do trono, como eu falei, né? Então, o passivo Zé Povinho bestializado, ou seja, esses indivíduos que assistiram à proclamação da República acontecer, porque eles nem participaram, muitos deles souberam pelo jornal, no dia seguinte, pelo jornal da República, não participaram, viram os cavalos, os militares andando para cima e para baixo, porque não teve conflito necessário. A proclamação da República não foi uma guerra. Ela foi um desfile militar positivista, feito por uma elite em ascensão, que já estava no poder, não queria abrir mão dele, então manteve o poder agora por outra vez. Tirando um único vínculo simbólico do antigo regime, que era Pedro II e sua família. Então, esse foi chamado assim, inclusive, esse termo Zé Povinho, inclusive, é usado pelos republicanos para falar do povo. Que a gente usa até hoje, né? Zé Povinho. Que já teve em caricaturas feitas a imagem de um indivíduo ignorante, quer dizer, com traços grosseiros, rudes, que seria mestiço, ignorante, e que em outros jornais, inclusive, faziam ele como se fosse um ser humano com a cabeça de burro, que são republicanos positivistas, dizendo que o Zé Povinho é burro o suficiente para não tomar decisões, eles precisam tomar decisões. Temos Zé Povinho, né? Chamados também de bestializados, que eram bobos, bestas, diante de todo o contexto de transformação da República, em que o povo não teve participação. Mas vamos devagar, não teve participação direta. É outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Essa ideia da ausência da participação do povo, ela é um discurso dos vencedores. O povo participou. Só não teve as benesses que lhe foram prometidas.
povo participou da Guerra do Paraguai, o povo participou das protestos de rua, o povo participou dos debates, o povo estava ali o tempo todo. Eles só não receberam os louros dessa participação. Essa participação, inclusive, foi apagada, porque manter essa participação teria que explicar por que eles não foram atendidos. A plebe não foi atendida. Né? Então, esse Zé Povinho, mas passivo aqui, né? Bestializados a quem? Então, a expectativa do povo aos moldes europeus era outra questão que tinha da estrutura positivista. De que eles não conseguiam conceber que aquele povo poderia ser povo, porque para ele ser povo, ele teria que se parecer com o povo que está sendo relatado pela, por exemplo, a Revolução Francesa. Então, ex-escravizado, pobre, rural, desdentado, mulher com 3, 4 crianças, sem marido. Isso é povo? É esse pensamento que se tinha. Tanto os golpistas positivistas republicanos nesse período, por mais que a gente até diga que bom que a República aconteceu, que ruim que ela aconteceu dessa maneira. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê esse tipo de valorização hierarquizada da sociedade sendo retomado o tempo inteiro. Né? Ah, o Nordeste é povo, por isso que votou daquela maneira? Vocês já viram isso já? Né? Que é o mesmo discurso retomado, né? É imaginável. Por aí vai. Notícia saída nos jornais logo depois da proclamação da República. Zé Povinho fica absorto 3 dias depois de cair das nuvens, apercebendo-se que a coisa era totalmente diversa do que lhe andaram dizendo tanto tempo. Na verdade, Quitino Bocaiúva, nesse jornal, eu fiz um recorte, mas ele está dizendo que o povo tinha medo do republicanismo, porque eles achavam que o republicanismo ia fazer coisa do tipo tirar a sua casa e dar para um morador de rua, que os comunistas iam invadir o Brasil. Eu estou falando sério, tem isso nos jornais. Então, esse medo que o Zé Povinho tinha aqui não se concluiu. Muito parecido, né? Quando há um discurso ameaçador de que aqui vai vir uma Venezuela, a gente vai comer cachorro. Né? Não virou Venezuela nenhuma. Na verdade, Venezuela é um estado autoritário, militarista, conservador. Ele só diz que é enfim, então, né, o jornal traz essa. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi dele só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. No caso aqui, Aristide Lobo, na verdade, foi o processo de proclamação da República. A proclamação da República, ele é um dos republicanos participantes, e depois, quando ele vê aqueles militares no poder, ganhando cargo, assumindo, fazendo um monte de coisa, ele diz, gente, mas o golpe não era nosso? Era nosso, gente. A gente montou o golpe, a gente estruturou tudo isso aqui, mas agora deu só militar, né? Que é uma coisa errada. Vimos isso em 2019. Então, ele viu, né, Aristide viu isso na carta que ele escreveu ao Diário Popular em 1979, e aqui, né, sonho de poeta, utopia de demagogo, frase de tribuno sequioso de popularidade, recurso de jornalista, baldo de assunto, a República aí está firmada. Solene, imponente, no meio dos aplausos de uma população que se embriaga no delírio da posse de sua liberdade, por entre o ruído do desfilar da tropa, que garante um direito. O povo invade as ruas e ri, aplaude, e entre flores e ruidosas expansões de prazer, saúda o imponente movimento, calmo e sorridente, como um noivado. Mesmo que pareça apologético, justamente esse texto, ele está fazendo bastante críticas ao que foi a proclamação da República. Performática. De tropas fardadas, de tropas andando para cima e para baixo, destituindo estruturas do poder, né? Legitimando essas estruturas a partir da performance, né? Simbologia. Mas contrabalançar também a questão do império, né? Muito simbólico. Muito simbólico. Né? Inclusive, tão simbólico que a República absorve o símbolo do Império. Ou retoma símbolos que no Império não tinham significado. Vamos ter um exemplo muito claro disso. Tiradentes. Tiradentes, durante o Império, era um traidor.
um traidor, um bandido, marginal, thug life, gente ruim. Quando a proclamação da República vem, os antigos heróis que eram portugueses não poderiam mais ser os heróis. Precisamos pensar em heróis novos, heróis que já pensavam a República antes de pensar a República. E aí elege, por exemplo, entre tantos, Tiradentes. Por que não foram os 4 negros da revolta daqui dos Búzios? Está dada a resposta, né? Populares, militar de baixa patente, enquanto que negros, enquanto que Tiradentes é militar de alta patente, era tenente para ele. Né? Então a gente está vendo que a escolha do símbolo dos símbolos nacionais, ela é muito articulada com o contexto, em todos os sentidos. Ninguém vai fazer isso. Proclamação. Então foi uma proclamação, né? O povo escolheu a República. É isso que vimos até agora? Né? Foi de José do Patrocínio, que na tribuna, dentro da Câmara de Vereadores, disse que era necessário a República, tinha que dar fim àquele velho Brasil escravocrata, aquele velho Brasil pluralista, aquele velho Brasil das elites, aquele velho Brasil. E aí, depois que ele fala na tribuna, quem vai marchar no Rio de Janeiro é o Deodoro da Fonseca. Então, nós estamos vendo essa república liberal, né, migrante a essa espécie de positivista autoritária. Então, você já imagina o descontentamento da maioria dos republicanos quando viram que eles articularam um movimento que aparentemente seria uma revolução e ele se tornou um golpe. Didaticamente, qual a diferença entre revolução e golpe? É muito simples a gente entender isso. É óbvio que é muito complexo dentro dos estudos de ciência política, mas é muito simples a gente entender como funciona. Revolução muda a estrutura de poder para o novo cenário social. Golpe mantém a estrutura de poder para que os subalternos não façam a revolução. O golpe ele é sempre uma contra-revolução. Então, nesse cenário que a gente viu, foi que talvez a população pudesse participar mais ativamente, aqueles militares, né, de baixa patente, aqueles soldados que não receberam. Pode ser que essa galera se articule melhor, forme grupos, partidos e dê uma revolução. Então, nós, que já estamos no poder, vamos nos articular para te dar um golpe contra-revolucionário e manter as nossas estruturas de poder sem que se mantenha um regime. Então, não foi uma proclamação. Foi um golpe de 1889. Foi um golpe civil militar. Inclusive, vou tirar até uma ondinha agora, né? O concurso que eu fiz agora, eu fiz a prova sobre ditadura militar de 1964. E aí tem um termo que as pessoas gostam de usar, que é a ditadura do golpe foi civil-militar. E aí esse civil-militar, o imaginário que se tem é como se fosse, se a gente fosse pensar na questão de culpa, é como se os militares tivessem 50% da culpa e a sociedade civil 50%. Né? Errado. Quando o termo civil-militar ele é usado dentro dos estudos de ciência política, o que eu estou querendo dizer é que 100% da culpa é dessa elite civil e desse corpo de militares golpistas. 100%, não é 50%. É 100% os dois grupos envolvidos, articulados. Então, a gente já perde essa ideia de que foi algo que os militares não sabiam o que estavam fazendo, os outros golpistas... Entendendo o clamor popular, estavam nas ruas. Muito pelo contrário. Inclusive, em 64 também não houve clamor popular na rua. Houve grupos conservadores reacionários, muitos, né, que participaram e saíram na imprensa com muita força, igual foi quando saiu na imprensa que nós vimos agora no século XIX. Né? Então, essas estruturas elas são muito parecidas. Porque elas são cíclicas e se repetem? Não, porque elas estão ainda aí. Elas precisam respirar e depois voltar a ficarem ocultas. Eu acho que depois dessa aula do respirar e voltar a ficarem ocultas, vocês nunca mais vão ver as coisas como antes. Né? Ai, meu Deus, agora a violência da mulher parece que está maior do que antes. Não está maior do que antes. Agora tem mais denúncia, queixa. Né? Ah, meu Deus, nunca teve... Na minha época, os gays não apanhavam, não, mas hoje, qualquer coisinha, os gays na rua, gayzinho na rua... A homofobia ainda está aí. O problema é que antes ela era mais disfarçada se o indivíduo ficasse estabelecido no seu devido lugar escolhido socialmente. No carnaval, pode. Em cima da tribuna da Câmara de Vereadores.
É por isso que a violência dentro da tribuna da Câmara de Vereadores é tão significativa. E apanhou os primeiros. Então, nós vamos ter essa transformação. Então, essa proclamação, que é uma espécie de anunciação, dizer que, contar que aconteceu, ela, na verdade, é uma conspiração republicana, né, que não tem nem unidade e nem coesão. Os participantes delas tinham expectativa diferente, porque até a ideia do que estava sendo dito como república, cada grupo ouvia de uma forma diferente. Se a gente pudesse fazer uma mesa branca ou voltar no tempo agora, né, voltar no tempo é mais divertido, e a gente pudesse pegar indivíduos desse passado, de categorias sociais diferentes, perguntassem para eles o que é república, nós íamos ter uma quantidade tão dispersa de respostas que a gente ia entender que nem eles sabiam o que era a república. Não faziam a menor ideia. Mas eles faziam a ideia de que era um processo que ia lidar participação política, não necessariamente todos tiveram, e que era um processo que ia lhe dar liberdade, que nem todos puderam, né? E que ia trazer uma modernização ao país, que a gente viu na nossa história, para o período seguinte, que ela não aconteceu logo de imediato. Né? Ela foi acontecendo à medida que os governos iam modificando e as exigências iam sendo feitas. Esse pessoal da corte, eles estão nesse lançamento. Mas eles acreditavam que ia manter o status social deles como está meio que ameaçado. Boa parte deles manteram o estado social. Alguns que tinham feito. Há um processo de não Pedro II, como ele quer trazer pessoas para o lado dele, antes da proclamação, obviamente, ele começa a vender títulos de nobreza. Né? Então, essa venda de nobreza já é uma puxada para perto de Dom Pedro II. Quando o processo vai acontecendo, essa turma já começa a pensar do tipo, não é aqui que eu preciso ficar. Então, eles vão se tornar meio que duques republicanos. Né? Então, eles vão ser ainda essa elite, só que agora essa elite vestida com o positivismo, vestida com a toga republicana. Né? A maioria deles já eram juízes, médicos. Né? Então, vão ser esses grupos que vão participar. No caso dos que são de natureza rural, muitos deles participaram da Guerra do Paraguai. Então, eles voltam, às vezes, nem com aquela patente. Eles voltam com a patente de capitão, mas ele chega na sua localidade, na sua cidade, e diz: eu sou o coronel. E aí eles vão iniciar um processo de que a hierarquização desses espaços, que a gente vai chamar depois de coronelismo, é fruto desse cenário, desse contexto. Né? Então, essas elites, elas começaram a perceber, tipo assim, ou a gente morre junto com a monarquia, ou a gente se adapta. E aí agora a gente vai se adaptar. Me parece muito o que acontece, por exemplo, com um regime recente, mais fechado, reacionário, que tivemos nos 4 anos, ele cai, vários partidos estão indo agora para a televisão, para ver propaganda de televisão, dizendo assim, estamos com as mulheres, estamos com os negros, estamos aqui pelos índios. Ou seja, aquela ideia toda que eles odiavam preto, mulher e índio, eles agora gostam um pouquinho. E aí vão para a TV dizendo, nós do partido, não vou dizer qual, nós do partido estamos aqui pelo povo, pelas mulheres. Né? Então, o movimento é muito parecido, né? de pegar aquele contexto e saber assim, ou eu crio uma imagem, né? Ou me adapto e crio uma imagem, ou eu vou ser ostracionado nesse cenário. Mas teve gente que foi ostracionada. Teve um monte que manteve, inclusive movimentos monarquistas. Né? Grupos monarquistas. Por exemplo, quer ver um estado que não aceitou a República? A Bahia. Sinto dizer. Eu sei que vocês fizeram essa garanta. Mas a Bahia, logo no começo, não aceitou, não. Vários políticos, militares, tudo da Bahia disseram não, república não, uma monarquia, a gente vai trazer monarquia de volta. E mantiveram discursos, participações na Câmara de Vereadores e tudo mais, pró-monarquia. Né? E Canudos foi um movimento pró-monarquista. Inclusive daqueles que tinham toda uma expectativa de que havia uma transformação no país inteiro, populares que tinham expectativa disso, e que com a proclamação da República continuaram na seca, pobres, miseráveis. Eles disseram, que república é essa? Que república é essa? Então eles continuaram apoiando a ideia que eles tinham ainda de Pedro II, de que era o pai deles, o pai dos pobres, Escolhido por Deus. Escolhido por Deus, então, tudo isso. Então a proclamação não teve essa unidade nem coesão. E esses atores, que vocês acabaram de ver, eles são muito mais complexos, né, dispersos do que a gente poderia imaginar. Não há um movimento republicano que dá a proclamação da República. Há republicanismos dispersos
muito caóticos, às vezes até antagônicos, que encontraram um contexto favorável para acontecer. E aí esse contexto favorável acontece, mas ele acontece, obviamente, porque eles são dispersos, né, porque eles são diferentes, ele acontece de forma diferente para cada um desse grupo. Né? Então vamos ver militares em ação, né? Essa imagem também eu gosto bastante, que é uma imagem logo com o ocorrido. Né? A mídia consegue construir toda uma propaganda, né, no período pró-golpe, né, pró, no caso, Proclamação da República. Essa imagem, inclusive, tem esse nome, né, Proclamação da República. Você vê que a República é representada por uma mulher. E é uma coisa muito significativa no século XIX, na verdade, final dos 18 e parte do 19, que eu gosto sempre de dizer isso por conta do contexto europeu, de que, se vocês pegarem obras de arte, a representação da França, Revolução, é uma mulher, né? Se vocês pegarem a justiça, é o quê? Uma mulher também. A liberdade, uma mulher, né? A estátua da liberdade é uma mulher. Eu estou dizendo, então, que é uma sociedade que gosta das mulheres? Estou dizendo que é uma sociedade que tem, nesses elementos, uma espécie de feminização sacralizada. Então, a República é essa mulher. Num país em que mulher não vota. Que mulher não participou da República. Inclusive, também, né, essa figura... Se você for ver até os elementos assim, é uma espécie de santo, né? Ela está sob rosas, com um manto, com Não, tá vendo aí até. é isso. Ela repete o imaginário humano daquelas deusas tipo Clio, né? A musa da história. Então, ela é uma musa, mas é uma musa moderna. É uma musa moderna, né? É uma musa construída a partir dessa leitura daquele passado, agora ressignificado. Né? Agora ela é uma nação. Então, a França é uma mulher, a Itália é outra mulher. Né? As nações são essas deusas também. A divinização do Estado, né? Com elementos laicos. E aí, quando eu digo elementos laicos, a gente mantém as mesmas estruturas sacralizadas do período anterior. Se você rasgar a bandeira, Ave Maria, vai preso, morre, apanha, né? Se você disser que não gosta do Brasil, meu Deus do céu, morre. Só falta querer me degolar. Então, as estruturas mentais da sacralização dos símbolos se mantêm. Né? Só que agora com outros significados. Né? E a bandeira aqui já modificada, ó. A mesma bandeira do Império. A bandeira do Brasil, aquela conversa que você já deve ter ouvido na escola de que o verde era as marcas, o amarelo, o ouro e o escambau 4, esqueçam isso de ter o menor significado. A bandeira foi feita durante o Império, essa mesma bandeira, com a única diferença que, em vez de ter um globo aqui no meio e uma frase positivista, né, a gente vai ter a coroa, o símbolo da coroa. Então, a bandeira se mantém, que é uma maneira até conservadora de não mudar radicalmente as estruturas. Porque o ideal da bandeira nesse período era de outra cor. Sabe qual? Vermelha. Só que os conservadores acharam que uma bandeira vermelha poderia aproximar muito o movimento que estava acontecendo na Europa chamado comunismo. Então era melhor não trazer ela vermelha. Mantém ela na cor do Império. E a gente não precisa explicar nada muito ao povo, não. O povo é assim. Acabei de chamar o povo de Zé Povinho no jornal, né? Então não precisa explicar muita coisa, não. A gente muda, tira o símbolo central, que é o símbolo da coroa, e bota o símbolo mais universalista, e bota as três frases, as três palavras do movimento positivista, né? Quais são? Amor, ordem e progresso. Que temos na nossa bandeira do Brasil, né? Tira não. E aí tiraram, deixaram só ordem e progresso. Sabe por que levei 60 anos para saber que a bandeira não era verde por causa das matas? Isso é um assunto tão atual. Essa nova versão. Né? E olha que é uma versão também frágil, né? Porque apesar de dizer o verde é pelas matas, o patriota está se matando. Sim. O ouro pelas riquezas, e o patriota está exportando tudo que pode. Né? Já foi tudo embora, mandando tudo para lá o máximo que puder. Né? E as estrelas pelos estados é a união dos povos. União dos povos? Que união é essa? Está de fora sempre aqueles que são subalternizados. Se é trans, está de fora dessa união dos povos. Trans deixou esse povo, parte do povo, né? Negro, mulher. Então, é uma união do povo bem desunida, né? Bem característica.
Cara crachá, obviamente, vou passar rapidamente essas figuras que vocês já viram, né? O Aristides da Silveira Lobo, foi esse jurista do jornal República, foi esse daqui que foi indignado depois que o processo de República aconteceu e ele viu que não foi bem o que ele imaginava que seria aqueles louros intelectuais da nobreza democrática republicana ainda herdada direto dos gregos e romanos. Isso é um golpe. Ele foi um dos primeiros indignados, né? Rui Barbosa, o polímata, né? Que tem uma ideia maravilhosa. Quando há a proclamação da República, ele queria apagar de vez aquela chaga terrível que foi o processo de escravidão no Brasil. E aí ele pega todos os registros de escravizados, né? E ele manda queimar. Arruinando, não é nem disputando, arruinando nosso trabalho. Eu vou tirar Rui Barbosa. Eu ia tirar Rui Barbosa do caixão dele, não, os quatro tapas. Mas se já ouvi uma versão de que, na realidade, ele fez isso para que os senhores de escravos não fossem indenizados. Se não tinha registro, Sim. eles não iam ter como provar de que eles tinham escravizado. Então, ele não seria indenizado. Tem Porque ele seria abolicionista. Ele fez um bem, pai. Na verdade, é isso. Essa desculpa dos grandes donos de terra, senhores de escravos. Tem que lembrar senhores de escravos, por exemplo. Se vocês pensarem aqui no Belo Rio, uma casa dessas casas mais comuns que a gente tem aqui, morava um indivíduo com a sua família. Na parte de baixo ele tinha sua lojinha, sei lá, loja de secos e molhados, que era chamado. Em cima ele morava, embaixo, né, abaixo da loja, tinha uma área onde ele guardava as coisas e ele morava um escravizado. Talvez dois, né, que era daquele senhor. Porque um escravo era o que seria dos valores de hoje em dia. É óbvio que eu posso errar aqui, mais ou menos, mas seria o preço de um carro popular. Né? Então, sei lá, 20, 30 mil reais você tinha um escravizado, óbvio que a depender da idade, a depender quanto mais novo, sem ter trabalhado naquela função, mais barato, ou a pessoa mais nova, ou seja, que ainda tem bastante tempo de vida, um preço legal, muito velho também o preço caía. Né? Então era mais ou menos nesse preço. Você imagina uma pessoa que tem 2 escravos, é alguém, naquela época já era alguém que tinha classe médiazinha, né? Para acrescentar, para você ter ideia, essa questão do trabalho doméstico foi ser reconhecido, apesar de muita resistência, agora. A assinatura da empregada doméstica profissional trabalhadora é recente. E toda casa tinha aquela pessoa que fazia os trabalhos domésticos. Ser escravizado ou escravizado. A questão aqui ainda é mais recente na questão de você ter o costume de pegar meninas novas no interior e trazer para a cidade para ajudar e manter elas na sua casa e pagar o serviço com alimentação e moradia, né? Que legal. Por isso que Paulo Guedes, quando disse que qualquer empregadinha doméstica estava viajando de avião, essa frase, ela está dizendo uma coisa. Ela está dizendo o descontentamento dessa classe média alta com a mudança das estruturas e ele se achando ultra penalizado. Mas voltando ao que eu estava falando, eu estou dando exemplo de um indivíduo, de uma pessoa que tinha na casinha aqui em Pelourinho, 2 indivíduos que eram seus escravos de ganho, que ia para a rua vender seus produtos ou ficavam ali. Senhores de terra tinham 300, 200, 100 escravos trabalhando na sua lavoura. Essa galera era muito cheia da grana. Essa galera cheia da grana é igual do agro de hoje em dia. Essa galera cheia da grana, inclusive, são os tataravovô do agro de hoje em dia. Boa parte das famílias do agro de hoje em dia, elas são herdeiras desse regime escravocrata, que não ganhou o dinheiro do Estado. E ainda são ricos e têm herdeiros até hoje. Imagine se tivesse ganho dinheiro do Estado. A gente teria um Estado ainda mais arruinado em prol dessa elite rural, né? Agroexportadora, que adoram dizer, porque alimenta o país. Alimenta o país. Não alimenta o país. E gera emprego, né? Tudo mecanizado. Tudo mecanizado, máquina de vivência. Vai em qualquer salão, como é que chama? Vai em qualquer um desses.
Vocês estão vendo lá mão de obra? Vocês estão vendo lá curso ensinando ao agricultor? Não! Vocês vão ver lá maquinária de grande porte, que faz tudo sozinha, né? Que antes era o que faziam os escravizados. Então, essa ideia de alimento país, desculpa, não alimento país, alimento país é o MST. Isso já está provado, inclusive na CPI teve. A CPI trouxe dados, documentos que provaram isso. Então, nem conseguiu. Né? Na verdade, conseguiu fazer uma coisa muito curiosa. Conseguiu fazer com que a gente tivesse uma impressão melhor do MST. De ver que realmente são esses pequenos agricultores que alimentam o Brasil. Um jornalista com Reinaldo Azevedo. Quem é Reinaldo Azevedo? Então temos aqui também, né? Titino Bocaiúva, o casaca que cavalgou. Eu adorei essa frase, ainda vou usar no artigo. Casaca era o termo dado para os indivíduos que eram positivistas, envolvidos no movimento republicano. Casaca de onde vem também o via casaca? Seria mais ou menos esse sentido? Eu não sei se a herança é desse sentido, mas poderia ser. Casaca porque eles usavam aquelas roupas mais estendidas, eram, de certa forma, bem de vida, bem quistos. Se a gente passasse aqui no século XIX, eles estariam todos ali numa rua do lado da Câmara de Vereadores, que é a rua do Padre. Se vocês forem para a Câmara de Vereadores aqui em Salvador, vocês vão ver que, a depender da posição do sol, o lugar que menos pega sol é aquela rua lateral que hoje se chama Rua do Tira-Chapéu. Que o nome não é à toa. Esses casacas estavam todos de chapéu, passavam o mocinho e tiravam o chapéu. Então, todo mundo ria e sabia que era só passar naquela rua, eles todos, e assim, aquele festival de homens tirando chapéu de casaca, né? Porque aquele era o lugar mais confortável, o vento passava ali com mais conforto e ele ficava à sombra da própria Câmara de Vereadores, né? Então, ele era um casaca, né? Então, aqui, né? Quintino Bocaiúva, o casaca que cavalgou, por que ele cavalgou? Quando teve a proclamação da República, os militares todos desfilaram no Rio de Janeiro, ali no Paço, tudo mais, nos seus cavalos. Não tinha quase nenhum desses republicanos, desses intelectuais, pensadores, eles quase não participaram do processo. Mas o Quintino montou no cavalo e saiu junto, segurando a mão de Deodoro e tudo mais. Pelo menos aqui alguns registros, né, marcam. Por isso que é legal chamar ele de um casaca que cavalgou. E o Antônio da Silva Jardim, né, esse daqui, coitado, foi ainda mais prejudicado, porque ele era mais radical, ele era radical com a ideia de participação popular, de voto, né, de não ter militares onde os militares deveriam estar. A ideia dele era os militares darem o golpe e darem o poder para o povo, igual a 1930, depois igual a 1964, igual a 2018, né? A ideia de dar golpe e depois devolve o poder ao povo, né? Pelo contrário, dá golpe e fica com golpe. Aqui no Brasil só teve um militar que deu um golpe de Estado para manter o presidente eleito, que foi o general Lott, né? Que inclusive depois participou de campanha eleitoral para a presidência, perdeu e disse, não, perdi, ok, isso mesmo, eleição é democracia, é isso. E Lott saiu da vida. Na verdade, ele manteve-se ali perto da vida política e só foi expulso, perseguido e quase morto em 1964. Muitos militares. Pelos militares, que não gostavam do militar democrático. Né? Então, Bocaiúva, o Antônio da Silva Jardim, né, ele acabou por ser tão aguerrido, ser tão crítico do processo da proclamação da República, esquecido e morto no vulcão. Vocês adoraram essa frase, né? Eu vi gente olhando para ali com a cara de morto no vulcão. Foi. Ele resolveu viajar por isso. E naquela época, no século XIX, na verdade, ali já era quase início do século XX, era muito comum que os indivíduos fizessem viagens a lugares mais exóticos. E vulcão é um lugar que a galera gostava de ir. Vulcão, onde teve terremoto, sítios arqueológicos e tudo mais. Ele foi para um vulcão, tropeçou, caiu e morreu. Morreu mesmo no vulcão. Foi vulcanizado. Né? Parece que foi um negócio com os gases, não sei o quê, não tive direito. Então, né? Nesse jogo. Hã? Achei que era uma metáfora. Eu imaginei que vocês achariam. O vulcão, pensei que era vulcão das coisas acontecendo. Será que ele morreu durante o processo? Não, ele morreu depois. Literalmente. Literalmente, nas margens de um vulcão. Né?
que aconteceu. Essa é uma imagem de 1865, ou seja, antes da proclamação da República, que ela traz uns elementos muito legais do que era essa família chamada Fonseca, né? Ali está a senhora Fonseca, né? Dona Rosa Maria Paulino Fonseca, e os filhos dela, né? O Alfonso, Hipólito, Eduardo, João Severiano Martins, o Hermes Ernesto da Fonseca, né? E aqui o Manuel Deodoro da Fonseca. Tudo parente, tudo coligado. Né? Mas quem era esse homem? Né? Quem era essa figura que hoje virou símbolo na escola, botaram para ele de baixo? Né? Essa figura não gostava do republicanismo. Lembra que eu falei isso lá no começo? Que ele não tinha uma imagem muito boa. Vamos ver o que ele mesmo diz em carta que ele escreve ao Supremo sobre o mundo republicano. República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. Deodoro da Fonseca dizendo isso meses antes da proclamação da República, que ele participou, né, e foi o primeiro presidente. Né? Então, né, os brasileiros estão e estarão muito mal educados para serem verdadeiros republicanos. O único sustentáculo do Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Ele era amigo, ele não fez. Não te temas, ele falando com o sobrinho aí, o Clodoaldo. Não te temas em questões republicanas, porquanto República do Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Ele adora dizer que é uma desgraça. Né? Os brasileiros nunca se prepararão para isso, porque sempre lhe faltará educação e respeito. Aquele cara de honra que os republicanos queriam para ser representante militar desse processo, odiava a República. Ele era o Mão de Ferro? Não. Não, né? Era o Mão de Ferro, era o Peixoto? Floriano Peixoto, né? Floriano Peixoto. Era mais radical, mais Isso. malvado. E aí vamos vir para fake news. Por que esse homem que não gostava da República, que achava que o Brasil não estava preparado, adorava tanto a monarquia, ele participou de um golpe contra a monarquia, contra Dom Pedro II, que era seu amigo pessoal e de juventude. Né? E aí a história está aqui. Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, esse carinha aqui, que depois foi homenageado com o fim da monarquia, né? O ilustre Major Solon, viva a República. Esse indivíduo que é pai, a filha dele futuramente, não é minha esposa, mas futuramente vai se casar com Euclides da Cunha. Vai ser ela que vai trair o marido, e aí o Euclides vai lá para matar o amante, aí vai lá para matar o amante, deixa o Euclides aleijado, não consegue matar ele, porque o cara era uma espécie de Rambo, né? Um militar especializado contra o nerd. Era um nerd versus um militar. O nerd foi com uma pistolinha e o militar estava em casa muito preparado. Óbvio que Euclides da Cunha morre. A elite, na época, que era tudo de jornalistas, igual Euclides da Cunha, começa a esculhambar com o Diocleciano. Começa a esculhambar com ele, tal, então cria uma imagem terrível dele, uma imagem maravilhosa de Euclides da Cunha. Inclusive, Euclides da Cunha nem era tão conhecido até morrer. Quando ele morre dessa forma, é que o livro dele, Sertões, aquela coisa toda, o pessoal faz aqueles estardalhaços todos. Né? Então, Frederico ele vai participar desse processo, e ele diz, olha, esse processo não pode ser só performático, ele precisa ter, a gente precisa estimular a população a participar disso. Como é que eu vou fazer isso? E aí ele vai produzir uma quantidade enorme de fake news, de informações falsas, que ele vai espalhar na sociedade, fazendo com que a população, às vezes, por um lado, apoie o movimento republicano, por outro, apoie, né, ou não a monarquia. Ele vai administrar, através da mentira, dessa rede de fake news, esse processo de golpe. Então, ele vai dizer que Deodoro e Benjamin, o ministro Afonso Celso de Assis, ele vai produzir um documento exigindo a prisão de Deodoro e Benjamin. E aí é óbvio que Deodoro pega um cavalo, pega um monte militar, vai lá e descobre que era mentira. Mas aproveita a situação, já que ele não gostava do Afonso Celso, e diz, sai daqui, tira o Afonso Celso do cargo e vai para as ruas. Só que a primeira coisa que ele faz quando ele vai para a rua, Deodoro, falando, é dizer, chega desse Afonso Celso, viva a monarquia, viva Pedro II. É cavalo e volta. E é isso. Não deu tão certo como a gente imaginava, não. Ele realmente tirou o cara do poder, mas não está apoiando o golpe ainda, não. E aí, então, ele vive o imperador. Aí depois ele vai dizer para Deodoro, ele mesmo vai dizer para Deodoro,
de que o ministro Gaspar Martins, esposo de Ana Carolina Fonseca Jacques, a baronesa do Triunfo, que era amor de Deodoro queria casar com ela não quis casar com ele, ela casou com o Gaspar Martins, ele ficou com ódio disso o resto da vida, ele era amigo de Dom Pedro II. Como assim, Dom Pedro vai botar logo o Gaspar, o cara que eu odeio, para ser um ministro? Emputecido. Ele vai e começa a participar do processo, ele acredita nessa fake news. Ele vai participar do processo de que esse seu rival antigo, né, da mulher que ele amava, ia ser o ministro escolhido e acaba sendo um dos participantes do golpe. Inclusive é o Frederico depois que vai entregar a carta, entregar o documento redigido durante a República para Dom Pedro II, dizendo para ele, saia do Brasil, volte para Portugal, porque você é português. Na verdade, Dom Pedro II não é português, é brasileiro, é nascido. Então, ele nunca esteve em Portugal viajando, mas ele nunca teve vínculo com Portugal. Ele tinha um vínculo tão forte com o Brasil que quando ele foi ele vai para a França, né? Nem para Portugal. Quando ele vai para a França, Pedro II, ele pede para que levem, né, para lá com ele, uma urna com areia do Brasil. Porque quando ele morresse, ele estava bastante idoso. Ele queria que parte que foi 60 e poucos anos, bastante idoso. Bastante idoso, bastante idoso. Maria. Esses indivíduos, quando eu vou olhar as idades de 40 e tantos, eu digo, meu Deus. Meu Deus, essa turma tomava o quê nessa segunda? Não é possível. Mas ele pede para levar areia, e é o que acontece. Quando ele morre lá, ele é enterrado com um vaso cheio de areia do Brasil, para ele matar a lembrança do Brasil. Ele fica com muita depressão lá. As cartas dele são horrorosas, negativas, tristes. Tudo está arruinado, tudo deu errado. O grande sonho dele, a pátria que ele ama, tudo ele deixou. O que é usado, inclusive, ainda hoje, por movimentos monarquistas, né, para apoiarem essa ilustração do Bom Velhinho. Eu lembro quem briga entre eles para ver quem é o descendente. Eu já disse, se não for Beyoncé. Então, há uma ideia, primeiro, de centralização versus federalismo, que sempre aconteceu aqui. A gente vai sempre ver essa briga de que é o Estado, é a União, o que é que realmente representa o Brasil. O Brasil é uma unidade, os estados poderiam se separar, as regiões se identificam entre si, né? Então, herdamos isso desse processo. Né? Performances republicanas, república não republicana, que a gente teve nesse período. O poder popular de agitação versus o poder militar que foi do acordo, que foi o que venceu. A gente teve uma proclamação da República que foi de acordo, as elites continuaram, né? Tudo continuou mesmo. Então, nós temos um golpe de 89, né, de 1889, que foi um contra-golpe aos radicais, aquele grupo mais enaltecido, que seria a interpretação da República, e o reformismo monarquista, que se tentou naquele período, né, também, e a tal ditadura republicana, que também não aconteceu naqueles moldes, apesar do governo ter sido um governo chamado governo das espadas, que foi o primeiro governo, né, militar. Então, vitória na proclamação da República de um conservadorismo. A morte de Dom Pedro em dezembro de 89, como eu falei, né, leva aquelas coisas todas. Há um luto popular, o Brasil faz um luto, inclusive os próprios republicanos produzem uma cena de luto, que pena, nosso querido, maravilhoso, Dom Pedro II. Não foi você que deu um golpe dele? Mas ele era tão bom. Então, mesmo esse cenário, esse contexto, né, faz essa espécie de luta. E nós vamos ter a manutenção de estruturas que, para mim, são as estruturas que ainda, aquele jogo da serpente dragão, que se esconde de volta, ainda permeia o cenário e o contexto brasileiro da nossa República, desde esse início da República golpista até o que a gente vive hoje com a República, que é a relação entre paternalismo, senhorialismo e homem cordial. Né? Paternalismo é essa relação de que o Estado aparentaria uma figura paterna, de um pai, de alguém que cuida, né? Senhorialismo, de que haveria essa separação hierárquicos entre poderosos e subalternos, que existe em tudo quanto é categoria dentro do espaço brasileiro, a ponto de que um motorista de ônibus não se entenda como motorista de ônibus, ele acha que ele é o rei daquela condução, que ele pode maltratar quem for, principalmente se for um vendedor de bala. Cria uma hierarquia, no caso, né? Hierarquia, essa coisa toda. E a nossa relação muito forte ainda de homem cordial, né? do Sérgio Buarque de Holanda, a ideia de que esses indivíduos, nós enquanto indivíduos, temos
cordial, não de cordialidade de gentileza, cordial de coração. E que nós pensamos muito as coisas nas relações interpessoais. Eu vou botar no poder quem eu gosto, quem é meu amigo. Se meu amigo me traiu agora, eu vou matá-lo. Agora ele é o meu grande rival político. Né? Ou é amigo ou inimigo. O discurso aos amigos, tudo, aos inimigos, né? Que é uma ideia muito republicana. Muito republicana. Então, a proclamação da República nos inicia num processo identitário de nacionalidade muito significativo, ótimo para a gente, né? De república, da transformação dessa própria república, nas etapas que ela viveu, até chegarmos onde chegamos aqui. Mas, ao mesmo tempo, lembrando que ela tem um monte de imperfeições, cacoetes, vícios, que são herdados desses outros cenários coloniais, desses outros cenários imperiais, e que permeiam, né, o contexto da história do Brasil até o dia de hoje. São muito colonialistas também, né? Muito colonialistas. Totalmente, na verdade. Essa relação ainda é uma relação muito estruturada dessa maneira de que são exibidos, né? Total. Através das relações interpessoais, familista. Francis Fanon fala muito sobre isso também, né? Sim. No Condenados da Terra. Condenados da Terra, isso. Não é? No Condenados da Terra. Eu lembrei muito dele, assim, quando eu estava falando do processo em si. Que é um processo de colonialismo. Né? Sim. Francis Fanon está trabalhando naquela pós-colonial, a colonialidade. A decolonialidade, no caso, né? Não, a colonialidade enquanto estrutura. Ah, sim. Que sobrevive ao processo colonial. O processo colonial da África, das Américas. Esse processo colonial se rompe, porque a gente tem as independências. A independência que a gente comemorou esse ano, a independência do Brasil na Bahia, por exemplo, é um processo de ruptura política de Estado, mas ele não rompe a maneira de viver a realidade. Sim. Então, a gente consegue romper aquela estrutura que é colonial. Francis Fanon é maravilhoso, aquele Aimé Césaire também, que a gente rompe com a estrutura que antes a gente chamava de colonial, mas a gente mantém na nossa maneira de viver o colonialismo. Por isso que as empregadas domésticas, até pouco tempo, ainda eram vistas como uma normalidade dentro de um cenário que não era mais nem colonial, nem imperial. Né? Mas na nossa estrutura de poder, a gente já mantinha isso. Então, você não pode mudar só a mentalidade e não mudar o modus operandi também. Né? Tem que ser uma coisa conjunta para você realmente tentar fazer uma revolução, digamos assim. E na história, isso é muito significativo. Estrutura política e econômica podem mudar no Estado de Deus. Sim. Estrutura cultural, imaginária, daí precisa de séculos para sofrer a sua transformação. Total. E, às vezes, esses séculos, a gente está vendo todo esse processo aqui, que ainda está de mudança. Esses séculos, eles precisam ser combativos. Né? Então, a gente precisa o tempo todo. Mas já está falando demais das mulheres. Precisa falar das mulheres o tempo todo. Sim. Está falando demais das mulheres. Precisa falar o tempo todo, porque eles ainda estão permeantes, eles fazem parte desse cenário. Sim. A gente deixa de falar de feminismo quando o machismo acabar. Sim. É uma coisa, né? É uma coisa feminismo, lógica, racismo, né? tudo, no caso. O discurso antirracista, sim, ele vai amenizar e até desaparecer no dia que a racismo não tiver. É uma utopia? Eu ia falar exatamente isso agora. Infelizmente, eu acho que é ainda uma coisa muito utópica de se pensar uma questão que vai ser algo combatido 10 anos aqui para frente. Né? A gente vê que o processo ainda continua muito forte, né? Do racismo em si. Por isso que a gente tem que manter esses debates, manter as críticas, rever esses passados, e às vezes rever esse passado para tirar deles até uma certa fantasia que antes se tinha, até de ocultação das mazelas. Né? Hoje a gente entende que a proclamação da República, a gente está comemorando, a gente está aqui nessa sala, a gente está comemorando a República, não estou dizendo que a gente não está. Mas é óbvio que a gente sabe que foi uma imperfeição, né? Teve todo um processo conservador, manutenção de poderes, desigualdade, promessas não cumpridas, mas aconteceu. E a gente tem que imaginar que o nosso processo democrático é da mesma natureza. Né? A gente está vivendo um processo democrático retomado, né? Mas ainda vivente, que tem seus problemas, tem suas crises, tem suas estruturas, mas, como disse, né? Se com ele já está complicado, sem ele a coisa é pior. Então, para a gente nunca se seduzir com os discursos que sejam retornistas, né? Esses discursos anacrônicos, né? De negação. Então, a proclamação da República ela é importante. Ela é uma proclamação de república que mudou o status do nosso país, politicamente, socialmente,
mas foi um golpe. Ter sido um golpe não lhe tira o mérito de ter sido uma república, de ser uma república, Sim. que estamos vivendo. E como ela é construtiva, né, parte desse processo a gente está construindo ela ainda, inteiro, então vamos construir ela o melhor que a gente puder, no passo a passo, no dia a dia, com as coisas melhor nos convier, né? Sim. Então, parabéns à República, mas a senhora não foi nada tão bonita assim. Gente, brigadão. Acho que eu tomei tempo até demais dessa vez. Eu me empolguei muito com a pesquisa. Mas agradeço a vocês que estão aqui. Agradeço ao público do YouTube. Fica gravado, né? Gravado. Eu acho ótimo que de vez em quando eu vou lá nas gravações. Pra dar uma fuçada, né? Eu vou dar uma forçada. E às vezes eu mesmo, eu já falei até com o Ed, às vezes eu mesmo cometo uma gafe. Teve uma vez que eu trouxe uma imagem, a imagem não combinava com o texto, não sei o que, eu coloquei a imagem errada. Essa coisa de fazer slide no meio da madrugada. Aí eu botei lá no textinho, isso aqui. Assim, então, é bom ficar gravado, porque eu sou um ser humano tão falho quanto a República e quanto a democracia. Não tão falho quanto o outro lado, mais falho, né? Então, assistam depois, acompanhem, sigam o canal e obrigado. Eu nem mostrei, né? Aqui tem a imagem anterior, que é da República, pintada pelo Manuel Lopes Rodrigues. Ela está no Museu de Arte da Bahia, no andar de cima, toda bonitinha. O Manuel Lopes também tem uma outra imagem que eu adoro, que é uma viúva no cemitério, toda de branco, caída em cima do túmulo, não sei se marido ou pai, porque eu não conheci essa história. E tem uma viúva mais velha, toda de preto em pé. Esse quadro gótico é lindo de morrer, né? E aqui temos a República dele. E aqui a do Benedito Calixto, né? Que está em São Paulo, eu acho que está em São Paulo. É no Museu de Ipiranga? Isso mesmo. Essa é do Museu de Ipiranga, que inclusive reinaugurou ano passado, né? Sim. Que é uma imagem também construída depois, né? Ela é de 1893, né? Construída depois, e aqui a gente vê, né, que tem umas figuras que são representadas, olha, de canhões, parecendo que houve uma guerra, né? E apontados para o processo de governo, né? Pois apontado, parecendo que está tendo uma guerra, né? Isso. Bem aos moldes daquelas pinturas da Revolução Francesa, né? Mas que não tem O nada legal disso. é os canhões apontados para lá, supostamente atirando com fumaça, aí os cavalos no meio, aí tem gente ali, né? É só aquele Olha o Deodoro aqui, ó. Fechinho. Olha o Deodoro bonitinho aqui, ó. Dá pra ver pela parte da minha. mostrar a unidade. Olha o positivismo aí. Unidade, disciplina, ordem, progresso, né? Então, Pouco sem amor.